Peraí. Oi, gente, boa tarde. Estamos ao vivo, começando mais uma live do Projeto Irmão. E a live de hoje é uma live que foi preparada com muito estudo, muita leitura e muita empolgação. Hoje a gente vai falar sobre sexualidade, quebra de tabus, um diálogo necessário, né? Para isso, eu trouxe aqui a doutora Carla Pinto e a Selma Rodegueiro. Eu vou fazer uma breve apresentação delas, vou fazer uma breve autodescrição minha, e depois eu quero que vocês também façam uma descrição de vocês para a gente começar o nosso papo, tá bom? Agradeço a presença de vocês e falo que para vocês poderem deixar as mensagens aqui no chat conforme a gente vai conversando. Daí eu trago as perguntas no final e essa live ela fica gravada aqui no canal do Facebook e depois no canal do YouTube do Projeto Irmão. Então, a doutora Carla Frente Pinto, que é doutora em genética médica pela Unicamp e professora assistente de disciplina de genética da Faculdade de Medicina da Santa Casa, fundadora do Serviço de Orientação à Trissomia 21 da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, diretora do Espaço Oma Médico e diretora e fundadora da Associação Elo 21. Doutora Carla, por favor, faz uma autodescrição sua e se quiser complementar com a sua apresentação, fica à vontade. Não, Débora, eu quero agradecer o convite, uma delícia estar aqui com você, com a Selma, que eu acabei de conhecer, e não tenho nenhuma descrição, na verdade, a única coisa que eu acrescentaria é o amor pelas pessoas e entendendo com a genética a singularidade de cada um, e como a gente precisa respeitar e integrar todo mundo, né? Principalmente as pessoas com deficiência intelectual, no meu caso, que é o que eu mais trabalho, mas as famílias como um todo. Se a gente não atuar ensinando o respeito e a inclusão à sociedade como um todo, não dá para ser feliz. Certo. Eu acabei não fazendo a minha autodescrição, eu vou fazer e depois eu passo a bola para você de novo. Então, essa autodescrição é para as pessoas que têm deficiência visual terem uma proximidade, né, da nossa fala. Então, eu sou uma pessoa de pele branca, tenho cabelo castanho nos ombros, os olhos castanhos também. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com 2 orquídeas em tons de lilás e branco e tenho uma janela também na minha diagonal. Doutora Carla, por favor. Desculpa, eu não sabia que era assim, então vou me descrever. Eu sou uma pessoa de pele branca também, olhos castanhos, uso óculos, tenho 53 anos, então o aspecto de alguém com 53 anos, né? Tenho cabelo curto, ele com a idade ele ficou loiro, né? Porque a gente não envelhece, a gente enloirece. E atrás de mim, eu tô com uma camisa branca, né, de golinha, uma malha azul, e atrás de mim eu tenho uma estante branca com algumas células vazadas, outras não, e com algumas fotografias. Acho que é isso. Certo, muito obrigada. Não dá para ver as laterais minhas, por isso não as descrevi. Não, sem problema. Eu estou usando uma camiseta vermelha, uma camisetinha vermelha também, acabei não falando, né, qual era a minha roupa. A gente está também com a Tati Milanês, que é a irmã do Vlad, que é uma pessoa com surdez, e ela vai ser a nossa intérprete hoje. Ela teve um probleminha técnico, caiu, mas ela já vai voltar. Então, agora eu vou apresentar a Selma. A Selma é formada em administração de empresas, né, com ênfase em comércio exterior, trabalhou no Tribunal Regional Eleitoral, e hoje ela tem uma empresa que eu gostaria que você contasse, Selma, né? Como que foi essa empresa, o seu canal também, Rodando com Pi, e se você pudesse fazer a sua autodescrição também. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Selma Rodegueiro, eu vou agradecer estar aqui com a Carla, com a Tati, com a Débora, obrigada pelo convite, é sempre enriquecedor, a gente sempre cresce, né, nessas lives, é sempre bom estar fazendo. Eu tenho um canal Rodando com Pia, onde esse canal ele passa informações, ele passa exemplos, né, para as outras pessoas com deficiência, talvez saberem lidar melhor com a discriminação, com o preconceito, vendo como as outras pessoas passam, como eu passo.
também ele, além de trazer informações, ele traz coisas novas, novidades, tudo que a gente vai, aonde a acessibilidade, aonde eles podem ir, por exemplo, fazer uma viagem, alguma coisa que eu mostro a acessibilidade, eu conto da vida do cadeirante, como é que é. Acho que é interessante para todo mundo, o meu canal, Rodando com Pi. Eu tenho uma empresa que se chama TEA Eventos. Ela coloca profissionais com deficiência no mercado de eventos. Por exemplo, para fazer recepção, para fazer o acesso de entrada, para qualquer coisa que o cliente deseja, né? Qual for a demanda. E eu tenho um casting, que é onde eu conheço as pessoas, eu faço a seleção também, a contratação, e coloco eles para trabalhar lá, e faço a supervisão também. É muito interessante, porque eu lido diretamente com a discriminação no mercado de trabalho, com como que as grandes empresas pensam a respeito da contratação das pessoas com deficiência, e como é que é isso. Então, para mim, é sempre um crescimento. Agora, com a pandemia, é lógico que a gente está vivendo outros tempos, é lógico que parou, tá? A gente está parado completamente, que não está tendo evento. Mas a gente espera que daqui a alguns meses tudo volte ao normal. Bom, eu tenho 41 anos, eu sou a Selma Rodeguero, eu estou usando um óculos preto, sou de cor branca, estou com um casaco escuro, com cabelinho também que ficou loiro, igual o da Carla, e curto também, e sou cadeirante, isso não dá para ver nem quem está enxergando, eu já vou falar que eu sou cadeirante, é isso, mais ou menos. Perfeito. Isso é o legal do digital, né? A gente tende a diminuir os nossos julgamentos, né, pelo que a gente vê, e eu acho isso muito legal que essa quarentena proporcionou aí através das telas. Bom, só contando um pouquinho, né, por que surgiu esse assunto, na verdade, sexualidade sempre foi um tema muito latente no Projeto Irmãos, sempre foi um questionamento tanto de nós, irmãos, para nós, né, mesmos, quanto em relação aos nossos irmãos com deficiência, né? E aí, conversando com a Selma, numa outra live, a gente chegou numa proposta de falar sobre essa importância para pessoas que se tornaram deficientes, né? Então, na live a gente vai falar sobre a importância de trabalhar sobre isso na área médica, explorar esse desenvolvimento sexual que muitas vezes a área médica acaba não explorando, e também na questão da deficiência intelectual, né? Então, Selma, conta um pouquinho para a gente já, né, que você comentou sobre a questão da deficiência, como que você ficou deficiente, como que foi essa relação, esse contexto familiar com os seus irmãos, né? Como que rola toda essa troca aí na sua família? Olha, é muito interessante de saber como que as mães, a família mais próxima, os irmãos, o pai ali lida, né? Quando a pessoa fica, por exemplo, numa cadeira de roda ou lida com a deficiência. É muito interessante isso, né, Débora? Por isso o Projeto Irmãos. Eu fiquei cadeirante faz 28 anos, faz bastante tempo já, foi uma vida, é uma vida, então, para mim já está tudo certo, entendeu? E é impressionante que eu sofri um acidente de carro na Bahia, e não vou dar detalhes, né? Mas só se vocês quiserem, mas eu acho que não dá tempo, não é esse o caso. E aí o foco aí é como a família teve essa relação comigo, né? Então, para mim, foi uma super proteção, a super proteção de todo mundo. Ela é cadeirante. Isso me prejudicou demais, porque eu não conseguia ver que era uma coisa normal, que dá para viver a vida, entendeu? Não, e agora? Então, todo mundo vinha em cima de mim, minha mãe deixava eu fazer coisas que para mim atrasou a minha reabilitação, sabe? Por exemplo, a gente pede o esfíncter, né? A gente solta xixi, né? Por exemplo. E aí minha mãe deixava eu ficar no sofá e fazendo xixi no sofá, ela não devia deixar isso. Por quê? Porque hoje eu sou reabilitada, hoje eu controlo. Então demorou muito, porque eu podia fazer tudo. Então a superproteção, apesar de você querer proteger o seu filho, para as mães principalmente, é ruim, porque você tem que deixar ele para o mundo, você tem que deixar ele viver com a deficiência, mostrar que tudo bem, você é cadeirante, mas tudo bem. Então, essa superproteção da família inteira, meus tios, todo mundo ficarem, ela é cadeirante agora, como a vida mudou na escola, em todo lugar, isso foi muito ruim para mim, psicologicamente, e atrasou muito a minha reabilitação.
Porque uma hora ou outra você vai ter que lidar com o mundo, entendeu? Você não vai estar ali só com seus pais. Então, esse foi o meu caso. E como que foi com seus irmãos? Desculpa, doutora Carla, depois pode emendar. Essa relação na sua família. É a doutora Carla que vai falar ou eu? Não, você. Não. Ah, tá. Então, com os meus irmãos, eles seguiram o exemplo da minha mãe, porque todo mundo, quando eu sofri o acidente, estava todo mundo no carro, os meus irmãos também, então todos se machucaram. Mas eu fiquei mais tempo no hospital, eu que fiquei cadeirante, eu que levei sequelas desse acidente. E os meus irmãos também me tratavam assim, ó, tipo, ficou cadeirante, que diferente, e agora, como vai ser? Então, vamos sair com ela, não sei o quê, me super protegiam também, o que foi errado. Ninguém conversou sobre sexualidade comigo. Mas aí já era uma coisa de família, ninguém falava antes e nem depois. Então, a sexualidade foi completamente no escuro para mim, eu tive que aprender de outras formas, e foi isso. Então, isso que é o ruim entre a família e a pessoa com deficiência, porque às vezes a família está até bem e fica toda a família, é cadeirante, e agora? E a pessoa está bem, quer viver a vida, né? E sobre sexualidade ninguém fala nada, isso é muito ruim, se tivesse um contato aberto, mas isso foi antes do meu acidente também. Selma, posso falar, Débora? Selma, tua fala abre para mim, assim, tá aqui, minha cabeça tá porque abre um monte de questões, né? Uma delas, vou começar pelo fim, sexualidade não é uma coisa que na sua família não se fala. Sexualidade em 2020 é uma coisa que não se fala, né? Parece que ainda existe um tabu, como se a gente estivesse na metade do século passado. Acho que ainda tem, para falar dentro de casa, né? Isso é uma questão. Outra questão, isso atrapalha a vida de todo mundo, porque de qualquer forma somos todos deficientes em entender o que é sexualidade, né? Porque as pessoas acham que sexualidade é a prática do sexo, e não tem nada a ver, né? A sexualidade é muito mais que isso. A sexualidade é o nosso prazer, é o prazer de viver, é a ânima de vida. Autoestima. A gente tem que aprender isso, né? A gente aprende quando? Desde criança. Então, é difícil, e a gente, falando do assunto, a gente vai quebrando esses paradigmas e vai abrindo um espaço, porque a sexualidade, ela faz parte de todo ser humano, né? Ela nasce com a gente já nasce com a sexualidade, senão a gente não teria essa ânima. O ponto é que a sexualidade, ela é totalmente individual. Cada um tem a sua, depende da sua genética, depende do seu ambiente externo e interno. Então, assim, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, portanto, a sexualidade de cada um. Então, essas pessoas têm mais dificuldade ainda. E você está falando do acidente que você sofreu, e como provavelmente as pessoas também devem ter feito ter tido 1000 preconceitos em relação à sexualidade, no cadeirante, inclusive, né? Agora, imagina também a dificuldade que é quando você tem uma pessoa que já nasce com uma deficiência, por exemplo, a deficiência intelectual. Então, essa tendência de superproteção que a tua família teve, ela já nasce com o bebê, entende? Então, esse bebê, ele já é super protegido em tudo. E mais o tabu da sexualidade, e mais o tabu de falar sobre isso e de educar, faz com que essas pessoas, em grande parte, sejam extremamente limitadas para viver a sua sexualidade. Se a gente combinou que sexualidade é ânima, né, é prazer, é vida, né, então, assim, elas acabam sendo limitadas na sua autonomia de ser integralmente, né? E aí, a sexualidade acaba sendo meio mais um tabu dentro de casa, e nesse contexto os irmãos sempre me preocuparam, né? Porque fica um tema meio mais ainda reprimido, porque os pais têm medo da sexualidade dos filhos deficientes, deles serem abusados, enfim, da vulnerabilidade. Então, é um assunto proibido em casa. Então, os irmãos acabam vivendo também uma sexualidade meio enviesada, porque se eles forem viver plenamente, eles viveram num ambiente mais reprimido, né? Eles também querem, aí eles vivem a sexualidade deles, e eles querem que o irmão com deficiência também
tenha a sexualidade deles. E, assim, tem um monte de preconceitos, Selma, em relação à sexualidade da pessoa com deficiência intelectual, né? O pessoal acha que tem... Se eu falar demais, você me interrompe, Débora? Você também, tá, Selma? Eu acho que... Vai. Eu queria falar mais uma coisa, assim, tem gente que acha que a pessoa com deficiência intelectual tem uma hipersexualidade. Tem outros que acham que não, que é uma sexualidade inexistente, ou até que é assexuado, né? Só que, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a pessoa com esse preconceito faz, por exemplo, que um abraço de uma pessoa com deficiência intelectual seja interpretado como um assédio sexual, como a hipersexual. Olha que loucura! Então, as pessoas não podem viver o carinho, viver a troca, viver a empatia, viver a humanidade por causa de um preconceito. E como a sexualidade ela independe de deficiência física ou intelectual, cada um tem a sua, não é? Como a gente falou. Então, cada um pode ter a sua sexualidade mais ou menos, ou ausente em termos de prática sexual. Mas é a forma da pessoa se expressar. E a gente tem que respeitar isso. Inclusive, é tão individual que não tem nada a ver uma deficiência com a outra. Por exemplo, eu não entendo nada da sexualidade da pessoa com deficiência intelectual. Eu fui falar com a Débora, que tem um irmão que... É síndrome de Down. É síndrome de Down, e eu fui falar assim, o síndrome de Down, eles não têm aquele filtro, né, que não pode fazer coisas. Mas, na verdade, é que todo mundo pensa que não é nada disso. Explica aí pra gente, Débora, como é que é isso do síndrome de Down? Sim, na verdade, a questão da síndrome de Down ou qualquer outra deficiência intelectual, né, depois até a doutora Carla pode complementar, realmente é um tabu e é um preconceito, e vem muito ligado com o que a doutora Carla estava falando, da questão da sexualidade ser reprimida. Né? Imagina qualquer pessoa, né, que tem a sexualidade proibida, a vontade existe, né? Ela é inerente ao ser humano, né? Então, você inibir esse ânima, né, de vida, porque sexo não é só o ato, né? É uma questão até de self, né? De estabelecimento de identidade, de descoberta, que começa muito cedo, né? Tem as fases anal, a fase, né? Enfim. Então, é claro, tem uma série de questões aí, quando envolve a pessoa com deficiência, e principalmente deficiência intelectual. Será que vai ser capaz de cuidar ou não? Mas acho que antes, né, dessa ansiedade de pensar nessa questão reprodutiva, vem muita coisa, né? Então, o diálogo é muito importante, falar sobre isso, né? O relacionamento de namoro mesmo, de ligar para a pessoa, de conversa. E a homossexualidade que também existe nas pessoas com deficiência intelectual ou não intelectual. Mas, antes de entrar nesse tema, eu queria só voltar um pouquinho para a área de saúde, que eu acho que é importante a gente, né, destacar. Por que vocês acham, aí, pergunta para as duas mesmo, que não é abordado isso no meio da saúde, né? O que eu quero dizer? Eu tenho uma colega que trabalha comigo que me abriu muitos olhos para isso. Ela também adquiriu uma deficiência, ela sofreu um acidente, né, no casamento, e aí ela chegou até a ficar paraplégica e voltou a andar. Só que afetou, né, também a questão da bexiga, né, o funcionamento. E não foi falado para ela que ela precisava fazer a reabilitação desses órgãos até para que tivesse o desenvolvimento sexual funcionando normalmente, questão de lubrificação, tudo isso. E que para uma mulher, principalmente, faz muita diferença, né? Você poder atingir um orgasmo, um prazer, é muito importante. E se você não pode fazer isso porque o seu organismo não está mais permitindo, né, é uma barreira muito grande que se assemelha muito à barreira de acessibilidade física. Eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Eu vou falar, depois você fala, Carla. Porque, na verdade, cada caso é um caso. Ela voltou a andar tudo, mas eu não sei como está a sensibilidade dela ou não. Mas mesmo se o organismo não responde a isso, eu acho que o sexo está muito mais na cabeça do que qualquer outra coisa. Entendeu? E o sexo não é só aquilo que a gente sempre falou, não é só o ato, é tudo aquilo. E está muito na cabeça. Então, faltou ela aprender muita coisa, viver, não só aprender, mas viver essa sexualidade, mesmo com o organismo não respondendo. Eu acho que a gente se adapta, a gente consegue ter prazer em qualquer circunstância.
Essa é a minha fala. E você, Carla? Olha, Selma, eu concordo em gênero e grau contigo. Eu acho que a sexualidade, se ela tivesse no órgão sexual, ela realmente seria só a prática sexual, né? Ela não é. Então, ela está no corpo inteiro, né? Sobretudo na mente e na emoção, né? Que é a parte não palpável do corpo inteiro, né? Então, eu acho que, mais uma vez, a gente vem para esse tabu, para essa forma antiga de olhar para a sexualidade, né? Então, assim, entender também como é que essa pessoa, a individualidade que você falou, Selma, como essa pessoa vivia a sexualidade dela e, eventualmente, ressignificar, né? E trazer, instrumentá-la para isso. Mas eu concordo com você, Débora, que existe pouca preocupação em relação a isso, pouca abertura, e muitas vezes a própria área médica, muitas vezes os próprios médicos acabam não olhando para esse lado, né? Quer dizer, eu quero tratar a doença, eu quero tratar a condição, e, putz, já fique feliz que você voltou a andar, acaba não se preocupando com a questão, como se o sexo, daí falando da prática sexual e do envolvimento, né, não fosse tão importante. Isso acontece na deficiência intelectual também, porque a pessoa fala assim, putz, esse paciente ou essa pessoa já tem tanta coisa para lidar, fisioterapia, fono, né, assim, a inclusão na escola, tal, no mercado de trabalho, vai se preocupar com isso, como se isso não fizesse parte do todo, né? É uma fatia do bolo. Se você se você tira essa fatia, o bolo não vai ser inteiro, não tem jeito, né? Então fala aí. Não, pode falar, Selma. Não, só vou falar um negócio. Quando ela vai fazer fisioterapia, reabilitação, às vezes o fisioterapeuta não está preocupado com a sexualidade, está preocupado em colocar para andar, está preocupado em colocar órtese, é isso que você falou, exatamente isso, doutora Carla, porque ninguém está preocupado com esse lado, que é tão importante. Então, eu acho que quando você vai tratar uma pessoa, você não vai tratar só o problema dela, ou físico, ou intelectual, você vai tratar tudo em volta, a sexualidade, tudo que acontece ao redor dela, como que ela vive. É muito importante isso. Somando, sabe, Selma, e Débora, essa questão do tabu e das pessoas não se preocuparem, né? Existe aquele preconceito que eu já falei, né? De que a sexualidade fica para um segundo plano em relação à pessoa com deficiência intelectual, né? E também o medo das famílias, o tabu de falar sobre o assunto, mas também existe um preconceito de que pessoas com deficiência intelectual não vão travar relacionamentos íntimos, duradouros, namoro, casamento, né, como qualquer um, como todas as pessoas, dentro das adaptações deles, como a gente se adapta às nossas dificuldades, né? Se eu tirar o óculos, eu não chego na porta da minha casa, né? Então, essa questão, hoje a gente vive num mundo, não vamos nem sair de São Paulo, não vamos nem sair do Brasil, vamos ficar aqui no Brasil, em São Paulo, em que a gente vê um novo mundo. Por exemplo, esse trabalho do Alex Duarte, né, que está aí com o Congresso agora, de Genética não é Destino, justamente para a inclusão das pessoas com deficiência, em que você tem as pessoas com deficiência participando, você tem o reality show que ele fez com pessoas com deficiência, Selma, intelectual, e quando ele pôs numa casa para eles viverem sozinhos, só eles descobriram em si potenciais incríveis, e isso abriu de uma forma a cabeça das pessoas, de meu Deus, eu super protejo, e meu filho tem condições de ir além e de ser feliz dentro do que ele deseja, né? Ou então você pega e vê, assim, youtubers hoje, com trissomia 21, mandando super bem, com negócios, né? Você vê pessoas casando e sendo felizes. Eu acho que isso até ensina pra gente, Débora e Selma, o que é essencial para a gente ser inteiro e ser feliz, né? Isso é um grande aprendizado. E a gente está num momento de abertura, acho que esse trabalho dos irmãos faz muito isso, você também, Selma, de estar falando, né, de estar expondo as questões, porque é assim mesmo, se a gente não fala, a gente deixa as coisas parecerem como se elas não existissem, e a gente precisa falar, a gente precisa integrar, né? A Selma precisa falar da sexualidade, da deficiência física, mas não pode esquecer a deficiência intelectual. E todos nós, né, como um todo, acho que é isso mesmo.
Sim, exatamente. Eu falo muito, acho Selma. que os irmãos acabam fazendo um papel meio de advocacy mesmo, né? A gente vive, né, assim, essas angústias e muitas vezes até não sabe como entrar nesse diálogo, né? No meu caso, a sexualidade foi uma questão bem presente até na fundação do Projeto Irmãos, né, pelo desenvolvimento do meu irmão na época adolescente, e eu precisei, assim, eu tentei conversar com meu irmão, mas vi que o meu papel, ainda como mulher e como irmã, não era a melhor interlocução para ele. Ainda fui falar com meu pai, ó, vai ter que fazer o papel aí de homem para homem, né? E mesmo assim tinha algumas travas. Então eu fui pelas redes, né? Marquei uma reunião com a assistente social para falar sobre o desenvolvimento sexual do meu irmão que estava aparecendo e estava interferindo na minha vida, né? Também. E aí a gente foi buscando algumas alternativas, né? Até revistas, enfim, como, né, dar espaço, dar vazão a isso, né? Eu acho que é como a doutora Carla fala, né, que nada provoca mais o seu gênio do que os seus pensamentos, né? Só fazendo um parênteses, infelizmente a Tatiana teve um problema mesmo com a conexão dela, talvez ela consiga voltar, mas ela pediu mil desculpas e não está conseguindo entrar, a nossa intérprete. Para vocês acionarem as legendas, é só ir na configuração do Facebook que dá para colocar a legenda, como no YouTube. Também é uma forma de acessibilizar aí a live. E aí eu queria entrar um pouquinho nessa questão, Selma, dessa questão da homossexualidade mesmo, né? Como que isso se relaciona com o preconceito? Porque tem essa questão do preconceito da deficiência e tem a questão do preconceito contra a homossexualidade, que é uma live que você fez no seu canal, né, Rodando com Pi, que eu assisti e achei muito interessante a sua abordagem lá. Então, as pessoas também não pensam nisso, né? É um pouco invisível. A pessoa com deficiência ter o seu lado sexual, ou ser gay, ou ser homossexual, ou alguma coisa diferente do que já pensou, ele não consegue, as pessoas pensam, a pessoa não consegue nem transar, imagina ser homossexual. Então, isso está longe da cabeça das pessoas. Como é que ele vai ver uma pessoa, vou falar de mim agora, cadeirante, porque também tem muito com problemas intelectuais, né? Deficiência intelectual, que também tem a sua homossexualidade reprimida. Agora, no meu caso, eu ser cadeirante e ser homossexual, isso, na verdade, as pessoas não estão preparadas para administrar. Quando me vem na cadeira de roda, porque o sentimento de uma pessoa com deficiência, para qualquer pessoa, é de paternalismo, né? Ai, coitada, ai, passa a mão na cabeça, é muito aquela coisa de abraçar, né? Às vezes vem o preconceito, da maldade, discriminação, mas normalmente é esse. E aí você coloca uma outra coisa, homossexual, aquela pessoa que ele teve aquele sentimento para com a pessoa com deficiência, né? De coitadismo, de capacitismo. Ai, será que consegue? E aí vê que é uma pessoa homossexual. Por exemplo, eu tô lá, tenho aquele sentimento, tô no shopping com a minha namorada. Ninguém sabe que é minha namorada, porque já colocam que deve ser a irmã, ou deve ser a enfermeira. Imagina a namorada. Se eu beijo na boca dela uma cadeirante, aquilo causa tamanha grandiosidade na cabeça das pessoas que as pessoas não conseguem processar. Eu tenho certeza que elas vão para casa e vão ficar pensando nisso. E vão tentar descobrir, gente, aquela menina na cadeira de cadeirante beijou uma mulher. Já seria muito estranho para ele se beijasse um homem, né? Mas imagina uma mulher, então. Então, eu acho que as pessoas não estão preparadas, eu acho que isso se chama interseccionalidade, né? Quando você tem duas ou mais características, são mais vulneráveis, que são ditas como minoria, né? Como não são bem aceitas, que tem mais, que podem sofrer mais preconceito, essas coisas, então isso se chama interseccionalidade. Então, é muito difícil isso, e, de repente, depende da pessoa, o que causa, primeiro, o que causa maior discriminação, por exemplo, eu ser homossexual ou eu ser cadeirante? As pessoas talvez não saibam lidar com isso, então, em determinada situação, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu estava vendendo meu apartamento, veio um casal visitar o apartamento. O cara, o marido, né,
ele viu que o meu jeitinho, assim, eu não sou tão feminina, tá? Eu sou mais hominho. O meu jeito, assim, dele incomodou tanto ele, que o cara não olhou para minha cara, ele nem viu o apartamento. E a mulher querendo contornar, conversando comigo. Assim. Então, eu acredito, e isso aconteceram várias vezes já, que a pessoa, o homem hétero, que é mais machista, ou eu não sei qual, pode ser homofóbico também, mas homofóbico, aquilo ali causa uma repulsa para ele. Pode ser cadeirante, ele não está nem aí que eu sou cadeirante. Não está nem aí a minha condição física, se eu tenho alguma deficiência intelectual ou não está nem aí. Para ele, o que importou foi aquilo lá que pegou ele de antemão, e ele já nem olhou para minha cara e nada. Eu não sei se eu sou ameaça para ele, se ele tem medo de perder a esposa para mim, por exemplo, não estou brincando. Não, eu não sei o que causa neles. Eles não gostam, acho que pode ser uma homofobia. Agora, então depende da pessoa, depende da situação. E eu acho que nesse caso aí, eu sofro muito mais preconceito em ser homossexual, né? Do que ter a deficiência. O pessoal não está nem aí para a deficiência que tiver. Se ela é homossexual, já é o ápice, já é a pior coisa do mundo. Agora, no meu caso, eu lido muito melhor em ser homossexual. Eu me lido muito bem com isso. Eu quero encontrar pessoas que nem essa pessoa que veio aqui, que não saibam lidar, que causa repulsa. Eu gosto de encontrar, porque eu gosto de mostrar que existe, que tem. E qualquer coisa, eu sei falar sobre isso. Eu estou no meu local de fala. Agora, o que eu sofro mais é em ser cadeirante, no meu caso, de ir num lugar e não ter uma acessibilidade, e todo mundo olhar para mim para ver qual que é a minha reação. Eu odeio isso. Isso me atinge. Quando as pessoas lidam comigo com maldade, porque preconceito tem a ignorância e a maldade. Então, tem dois tipos de coisa. Você tem que saber diferenciar, né? E eu estou falando mais na maldade, sabe? Tem muita gente assim, e as pessoas não saberem também, um pouco de ignorância, ficar olhando qual vai ser. Isso me incomoda mais do que eu ser gay, não me incomoda em nada. Eu tenho até orgulho disso. Eu gosto que as pessoas olhem para mim e vejam, olha, essa aí é sapatão, eu gosto disso, entendeu? Mas agora, quanto ser cadeirante, eu sou cadeirante, ponto. Mas eu não sei lidar muito bem com o preconceito que tem, falta de acessibilidade, isso aí me incomoda demais. Bom, acho que é mais isso, no meu caso. Pode falar. Eu fico louca, porque eu gosto de ser uma fala, ela fala com, né? E aí ela começa a me passar esse negócio, né? Que bom! Que não é muito difícil de eu pegar, viu, Selma? Mas, que bom! Mas, assim, eu estava pensando, assim, como lidar com esse preconceito todo, porque, realmente, a interseccionalidade, a gente não está acostumado a pensar em duas coisas que geram preconceito, entre aspas, né, que é um pré-conceito, simultaneamente. Imagina se enfiar ali no meio uma deficiência intelectual junto, é mais uma coisa, né? Então, isso é super importante da gente falar. Então, eu acho que para quebrar o preconceito um pouco, as pessoas precisam daquela coisa mais concreta, mais pragmática, mais que se explique, né? Então, eu gosto de pensar, eu sempre gosto de falar assim, então vamos lá para biologia, para medicina, vamos lá para o concreto, né? Como se a gente... Eu sou contra o concreto, eu sou totalmente psi, trans, mas a gente tem que falar do concreto, um pouco para as pessoas escutarem, senão elas sobem defesas. Sabe do que eu estou falando, Selma? Então, assim, eu falo assim... Hoje em dia, a gente está na era pós-genômica. Então, todo mundo fala, os genes, o DNA, que lindo, né? Então, a gente está na era pós-genômica. O que é essa era pós-genômica? É uma era em que a gente começa a estudar os aspectos genéticos de coisas comuns. Por exemplo, asma. Tanta gente tem asma. Qual é a parte genética, né, médica, assim, concreta, estrutural da asma, né? Mas também a gente começa a estudar coisas de condições e de características comuns, por exemplo, e naturais, como, por exemplo, o envelhecimento, os genes envolvidos no envelhecimento, na sexualidade, né? Então, o
que começou a se ver? A gente está falando que não tem um gene que causa o envelhecimento, não tem como ter. São vários genes, vários. Então, a gente fala assim, são poligenes, que juntos eles vão dar um colorido. E eles interagem com vários outros genes do nosso corpo, como se fossem redes de conversa e que se conversam entre si. Estou confusa ou não? Tá dando para entender? Não, tá, você está explicando bem. E aí, o que acontece? Essa conversa dos genes, ela tem total ação do meio ambiente. O meio ambiente modula completamente essa conversa. Horas. Se eu tenho uma combinação de genes, que veio do meu pai e da minha mãe, mas é uma combinação, é diferente do meu irmão, mas é única, é absolutamente única. E se eu tenho um meio ambiente da minha criação, desde quando eu estava na barriga da minha mãe, que é único, e que eu cresci nesse ambiente único, toda a minha constituição é absolutamente singular. Então, qual é o certo e qual é o errado? Qual é o parâmetro? Quem é o outro que me julga? Ele é o universo dele. Então, eu costumo falar dessa forma para que a gente entenda que a gente tem que dar abertura para todo tipo de inclusão, a gente tem que ter uma cabeça com interseccionalidade, que a gente interseccione, né, intercepte, não sei, interrelacione tudo, porque todos somos singulares, e a gente tem que ter o espaço da gente ser o que a gente é. A pessoa pode não ser homossexual, nem deficiente intelectual, nem cadeirante, mas e as deficiências que a gente esconde e não mostra? Todo mundo tem, né? Então, eu acho que este é o ponto, é a gente lembrar que não existe parâmetro, e a gente tem que entender que cada um é um, e que a gente tem que respeitar como é que os nossos genes, o nosso meio ambiente, e essa intersecção se apresenta para o mundo, e aceitar isso, incluir isso, né? E em relação à homossexualidade, na deficiência intelectual, ela existe, né? Porque sexualidade e deficiência intelectual são características, né, do ser humano, tão presentes, né? É uma coisa que pode acontecer para qualquer um, nascer ou ser adquirida, né? E a sexualidade é comum a todo mundo. Então, é óbvio que tem a homossexualidade na deficiência intelectual, né? Ela talvez seja menos vista, sabe, Selma, justamente pela falta de espaço, pela infantilização que essas pessoas sofrem, que não deixa de ser tudo o que você está falando, entende? Só que talvez até ainda pior, porque é uma infantilização, é uma limitação ao crescimento, né? E então, talvez a gente veja menos, porque existe menos oportunidade dela aparecer. E muitas vezes ela é até mal interpretada. Eu me lembro de alguns pacientes que eu tive, um em especial, vou contar aqui, que os dois amigos com deficiência intelectual, né, e eles trocavam carícias, né, então eles foram tidos como homossexuais, só que, na verdade, eles não foram valorizados, né, eles não foram entendidos, eles não foram olhados. Conversando com eles, eles disseram, olha, a gente troca carinho porque a gente quer trocar carinho, e a gente não tem com quem trocar, eles nem são expostos, meninas, para conhecer isso, entende? Então, a gente tem que ter um olhar absolutamente cuidadoso, amoroso, empático e com a vontade de transformar essa situação que só nos limita, né? Se todo mundo é singular, todo mundo é humano, é humanidade. A gente é uma coisa só, né? Não dá para ficar separando. Pronto, é isso, cara. Eu acho que as pessoas... É isso, cara, exatamente isso. Eu acho que as pessoas têm que começar a ver a pessoa com deficiência intelectual, física, qualquer tipo de deficiência, a pessoa cego, qualquer tipo de deficiência, como um ser humano que tem várias características. Ele tem muito a sexualidade, ele tem muito, pode ter, ser homossexual ou não. Então, gente, quer trocar carinhos, precisa disso, então é tratar normal, não é infantilizar. Porque a partir do momento que você vê que é um ser humano normal, normal quer dizer, não é que eu quero dizer que seja anormal ser deficiente, mas um ser humano como qualquer outro,
vai deixar de ser infantil. Por que tem que tratar como criança? Não, gente. Ele é inteligente, ele consegue, entendeu? É essa visão que é o mais difícil da gente desconstruir. Exato. E acho que é bom lembrar, né, dessa questão dos limites, né? Assim como a gente põe limites, né, para a pessoa com deficiência intelectual, justamente contra esse capacitismo e essa infantilização, também é necessário, né? Então, se por alguma questão faltou a percepção de que não se pode fazer algo em público, né? Vou me tocar em público. Não é que é proibido se tocar, mas tem que explicar o local correto de fazer, né? E em que momento. Eu acho que o problema é você castrar, né, e gerar todos esses tabus. Isso tanto para uma criança quanto para um adulto que tem a deficiência intelectual, né? E ouvindo a Selma falando, me veio muito essa questão da objetificação, né, do corpo. Porque a mulher já sofre uma objetificação na nossa sociedade machista, né, ainda. E ainda, somado à questão da objetificação e do estranhamento do perfeito da pessoa com deficiência, né, somado a isso, é muito pesado. Então, é a gente ir quebrando realmente esses tabus e entendendo como funcionam as coisas para desmistificar, né, para a gente tirar esse estranhamento e a falta de reconhecimento que existe nós no outro, né. E você falando dessa questão genética, doutora Carla, já vou te passar a palavra, me veio muito, né, você comentou genética não é destino, eu me lembrei muito da questão da culpa, que a gente sempre conversa, né? Então, como que essa culpa, né, de gerar uma pessoa com deficiência, ela já existe, ela, né, é muito comum isso, tentar achar o culpado, e ainda mais pensar, uma pessoa homossexual, será que eu tenho culpa disso? Ou não só na questão do homossexualismo, mas no desenvolvimento da sexualidade de uma forma ampla, né? Até onde vai a minha culpa? Eu imagino como mãe e falo no papel de irmã, eu devo incentivar o comportamento sexual? Eu não devo? Será que se eu incentivar, eu vou estar gerando assim, uma curiosidade maior e a pessoa não vai querer parar nunca? E o que eu vou fazer? Eu levo num lugar apropriado para isso? Como que vocês enxergam isso? Olha, eu acho que essa coisa da culpa, ela é muito presente. Na verdade, faz parte de uma sociedade judaico-cristã sentir culpa, né? A gente foi criado para sentir culpa. Nem eu, nem você, nem a Selma somos diferentes, né? Nós nos controlamos não pelo respeito ao outro, mas pelo medo, né? Pela culpa. Então, eu acho que esse sentimento de culpa existe. A culpa é muito absorvida pela mulher, né? Como se ela realmente fosse a responsável por aquilo, e todo sentimento de culpa gera o quê? Superproteção, né? Ele gera superproteção. Então, eu vou limitar o meu filho, meu filho acaba sendo sempre filho pela superproteção. Agora, o que eu vejo é que dentro dessa superproteção, e aí seria uma injustiça falar que é só da deficiência intelectual ou física, né? Que ainda junta com a dificuldade que todo mundo tem de falar sobre sexualidade, soma-se a isso, né, o fato de quando a pessoa tem deficiência intelectual, ou acho que física também, por essa infantilização, por esse zelo, por essa superproteção que a culpa traz, ela acaba não ensinando sobre sexualidade, acaba não respeitando a intimidade, a autossuficiência daquela pessoa. Então, o que a gente vê muito é que comportamentos, por exemplo, de masturbação em público, né, que não é raro, assim, as pessoas se queixarem. Quando você pega essa pessoa com deficiência intelectual, Selma, e explica o que é masturbação, que está tudo certo, fala sobre o prazer, e ensina que isso tem que ser feito num ambiente reservado, ela para com o comportamento, entende? Então, assim, isso, alguém escreveu aqui, isso é uma coisa que tem que vir de casa. Sim, essa educação tem que vir de casa, tem que vir da infância, né? Uma paciente, uma pessoa com deficiência intelectual, e a família dela estava nos contando, por exemplo, que quando ela começou com essa questão da masturbação, essa menina, era uma menina, né? A mãe quis explicar, e explicou para ela que ela tinha que ir num lugar com privacidade, né? Mas essa menina não sabia, ela não entendia. Porque ela era deficiente? Não, porque essa menina nunca foi ao banheiro, por exemplo, com a porta fechada. Nunca fechou a porta do quarto, porque os pais tinham medo que alguma coisa acontecesse, afinal ela é deficiente intelectual, né? E aí como é que a gente vai socorrer?
Então, privacidade, intimidade, é um conceito que você tem que aprender em casa e que daí a gente teve que ensinar junto com os pais para que essa menina pudesse viver a sexualidade dela. Olha que coisa. Então, é muito superficial a gente avaliar só pelo que a gente vê e o que a gente ouve naquele momento. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com sexo, né? É a informação, a orientação, a construção do self, né? Que é feita desde pequeno. Então, assim, as coisas ficam tão mais leves, tão mais puras, quando a gente empodera desde pequeno, quando a gente informa. Em relação ainda com essa coisa da culpa, vamos olhar com carinho também para os pais, porque para eles também não é fácil. Em função da culpa, quando uma mãe abre mão de si e se dedica só àquele filho, achando que isso é o melhor, ela também está esquecendo de si. Quando ela esquece de si, a gente não tem mais ela, e também não tem o potencial daquele ser humano que está na frente dela, que é o filho, porque ela está super protegendo. Então, existe uma perda por todos os lados. A gente tem que olhar para essa mãe com amor, e para esse pai. Falo, mãe, mas é pai e mãe. Com amor, né? E ajudar também esta mãe a recobrar o seu próprio corpo, a sua autonomia, a sua sexualidade, a sua Afrodite, né? Porque aí, quando ela faz esse movimento para dentro, ela também dá um espaço para o filho ser ele mesmo. Porque se for uma coisa dela fazer só para o filho, também não funciona, ela vai se perder. Não sei se eu fui clara no que eu quis dizer. Olha, se todas as mães que fazem isso, que tem muitas, que eu conheço demais, que não tem vida, a vida é cuidar do filho, escutassem isso, gente, causa problema para a mãe que não tem vida, não é cuidar da saúde dela, ela não faz nada, ela só cuida do filho, a vida dela é essa, e também faz mal para o filho. Então, elas são duas vidas que estão limitadas ali. O filho também não consegue se desenvolver, a sua potencialidade, exatamente, Carla, ele não consegue ter independência, então ele vai ser sempre visto como coitadinho. Se as mães pudessem ouvir isso, e elas não veem que é o problema delas, elas não conseguem enxergar a isso. É o problema de outro, é o problema do Estado que tem que gerar saúde, ou gerar outras coisas para ela, entendeu? Mas o problema começa nela, se ela abrisse essa mente, não tenho condições, como é que eu vou fazer? De repente, o marido pode, eu já vi muita gente, muita mãe falar, meu marido tem medo, não pega minha filha. Gente, tipo, só a mãe, entendeu? Tem que dividir com as pessoas, a mãe tem que ter isso na cabeça, se todas pudessem escutar isso, né? Desculpa, Débora, sei que você quer falar, mas eu quero só dar mais um pitaquinho aqui, posso? Claro. Eu gosto de falar que o peixe na água não vê a água. Então, a gente não está falando de culpados, a gente está falando de pessoas que não estão enxergando. Então, de novo, a amorosidade, a empatia. E de quem está de fora, é nossa responsabilidade ajudar a enxergar. Esses pais, muitas vezes, não enxergam também, né, o que está acontecendo. Eles não sabem o caminho. Às vezes, essa mãe se fecha tanto e eles tentam dar entrada, mas elas renegaram a si mesmas. Elas não estão mais lá. Cadê a esposa? Então, a gente tem que ajudar essas famílias. E nesse ambiente vem os irmãos. Olha que loucura, como os irmãos acabam sendo também muito vítima dessa situação, porque eles começam a sentir também, além de todo esse caos, né, assim, emocional, né, não um caos familiar, um caos emocional. Eles também sentem culpa por desejar o espaço deles, por desejar a atenção dos pais, por sentir amor e raiva dos irmãos. Bom, eu sou filha única, mas eu tenho duas filhas, eu vejo a raiva entre elas, é natural, né? É normal, né? E então, eles sentem culpa de sentir, né? E quando eles sentem culpa de pedir o quinhão deles de atenção, eles também estão sendo reprimidos, eles estão perdendo essa força,
essa ânima que vai se refletir na sexualidade. Então, é um movimento ao contrário, mas que também existe. Então, quando a gente fala assim de inclusão na minha cabeça, e a gente fala de interseccionalidade, a gente precisa falar de olhar para a família como um todo, se colocando no lugar do outro, né? Entendendo como essa dinâmica acontece, e eu acho que é responsabilidade da gente, Selma, Débora, de tentar ajudar, porque aí as pessoas vão ficando mais flexíveis, mais maleáveis, mais empáticas, e vão contaminando outras pessoas a serem assim, e essa é a única forma de se mudar a sociedade, né? O coletivo só existe no individual. Então, doutora, como é que a gente pode fazer isso? Eu tenho até assim, medo de chegar para uma mãe e falar, eu posso estar me intrometendo na vida dela, sabe? Débora, eu acho que eu contaminei a Selma. Vamos fazer, a gente é meio parecida. Eu acho que o importante é falar do assunto. O importante é tirar o olhar de preconceito, né? Quando a gente também ficar atento na nossa construção, né? Ficar atento no nosso preconceito, no julgamento, né? A gente julga o tempo inteiro, toda hora, né? Então, se a gente tiver, eu acho que o que a gente pode fazer é falar do assunto e é se olhar para ver, para tentar ser o máximo de exemplo possível. Eu acho que esse é o ponto. E dar sustentação, dar escuta para as famílias. Acho que é o ponto. E o outro ponto que eu acho também assim, é informação e tentar também tirar um pouquinho do preconceito que as pessoas têm do suporte psicológico, da psicoterapia, que é uma coisa legal também para ajudar a gente a se enxergar melhor. Acho que esse é o caminho. O que vocês acham? Sim, e eu queria até puxar, né, a sardinha um pouco para os irmãos no sentido, eu achei ótimo que você comentou isso, doutora Carla, né, da rejeição, desses sentimentos muitas vezes de raiva e até de não poder expressar o sentimento ou também de sentir culpa por estar sentindo isso em relação ao irmão, né? Porque é uma coisa que eu fiquei pensando quando a gente estava produzindo essa live, é justamente o fato dos irmãos muitas vezes serem reprimidos, até mesmo na questão da expressão dos seus sentimentos, será que também não leva a uma curiosidade de conhecer outras experiências, de ter outras experiências sexuais, né? Até na troca de carinho, né? Que pode levar à homossexualidade ou não, ou a experiências homossexuais, e como que isso pode ser visto com naturalidade, né? Até uma coisa interessante que aparece naquela série Atypical, e mostra muito essa relação da irmã com o irmão que é autista, e, enfim, em um dado momento ela tem uma experiência com outra mulher. E isso me fez pensar muito, sabe? Se essas questões que ficam tão fechadas levam a uma busca de libertação mesmo, né? De novas experiências, de se encontrar, porque muitas vezes isso não tem espaço em casa, né? Não é uma coisa assim lógica, eu não posso falar, então eu vou ter uma experiência sexual, né? É uma coisa holística, né? E uma outra questão de culpa também, nessa questão de ser mãe, né, de ter ou ser pai, né, já que eu tenho um irmão com deficiência, será que eu dou conta de ter um filho, né? Muita gente pensa que tem a sensação que vai ter que cuidar, né, do irmão, irmã e pai, e acaba não tendo coragem ou evita pensar nisso e compromete a sua vida, né? Então eu estava ouvindo uma entrevista com a Djamila, que é uma liderança negra e tal, e ela fala sobre o conceito de matripotencial, que é uma questão de você ser mãe, assim, de comunidade, na verdade, né? Então, isso já me passou muitas vezes, assim, essa questão de cuidar. Então, eu já tenho, né, o meu irmão, já tenho o Projeto Irmãos, que faz parte da minha vida, então eu não vou dar conta de cuidar de um filho, eu já sou mãe de tudo isso, né? Eu já sou mãe de muita coisa, então eu não vou bancar um filho, né? Isso pode acontecer, só para deixar aqui no ar também, trazendo para o universo dos irmãos. Eu vou mudar de assunto. Alguém quer comentar sobre isso? Eu acho só que a gente tem que ajudar muito os irmãos, e os próprios irmãos têm muita resistência sem perceber. Eles desejam, mas rateiam, né? Que é buscar. Hoje, quando eu faço aconselhamento genético de famílias que acabou de nascer um bebê com T21, por exemplo, né? A gente faz lá, eu atendo a minha consulta com a psicóloga junto, né? E lá no Elo,
e também faço um acompanhamento, pelo menos de umas 5 sessões, né? Indico. Por quê? Porque desde o começo a gente tem que dar um coaching para ajudar os pais a manter a relação com a criança de pais e o irmão como irmão. Respeitar a relação da fratria, né? Dos irmãos. Isso é fundamental, porque esse aqui é o amor. Você não pariu o seu irmão, ele não é teu filho. E você não pode olhá-lo como filho, porque se você olhá-lo como filho, você perdeu um irmão. E ele também perdeu uma irmã, né? E perdeu a delícia dessa relação. Então, eu acho que se as pessoas ficam nos seus papéis, e a gente ajuda as pessoas a viverem os papéis delas, nessa situação da deficiência física ou intelectual, a gente abre a possibilidade para cada um ser aquilo, para não acontecer esses desvios, sabe? Esses medos e essa condição toda. Eu acho que isso é uma coisa, assim, super importante. Os irmãos me tocam muito, por conta dessas questões todas, deles serem eles mesmos, e eles sendo eles mesmos irmãos, eles vão cuidar dos irmãos como irmãos, não como segundo pai, né, que não são. E falando dessa questão da informação, né, que a gente estava falando, da importância de pautar a família com informação, de falar abertamente, quebrando esse tabu, Selma, eu queria que você contasse um pouquinho sobre os devotis, né, que é um outro assunto lá no seu canal que me instigou bastante, e como que essa questão pode também interferir na vida de pessoas, né, com deficiência intelectual. Até a doutora Carla trouxe um caso, depois se você quiser contar aqui, né, para que a gente não fique assustada, para que a gente saiba que existe e como lidar com tudo isso, Selma. Então, no meu canal eu fiz mesmo um vídeo que é sobre devoti. O que é o devoti? O devoti é aquele que sente atração pela deficiência da pessoa, né? Ele pode ter relacionamento com outras pessoas que não tenham, mas ele sente mais atração pela deficiência. Então, isso causa muita polêmica, porque às vezes é bem visto e às vezes é muito mal visto do que mais bem visto. Pensa, não, ele não pode, porque só vai gostar disso em mim. E aí tem gente que pensa assim, o deficiente intelectual ou a deficiência física, pô, a pessoa já é tão carente, já se acha tem tanta baixa autoestima, então ela vai ficar feliz que tem alguém que queira se relacionar com ela. Então tem esses dois lados. Será mesmo que é uma... O que será que é isso, né? Será que é uma doença? Será que é? Porque às vezes a pessoa se aproxima de você por causa da sua deficiência. Então isso é visto como bom ou como ruim? Então fica sempre nesse impacto, né? É um fetiche? Na verdade, eu não sei muito sobre o assunto, eu sei o que eu falei ali, eu sei superficialmente, é um fetiche. Esses devotis, eu não sei o que causa isso, se é uma doença, como é que cura. Mas... Não, a Paula está falando que não é doença. Então, exatamente, ela está falando que não é doença, é um fetiche. Eu não sei como que cura, não sei nada, eu sei superficialmente, que o devoti, ele tem atração pela deficiência, por exemplo, por pessoa com deficiência, ele tem atração pela pessoa que anda em cadeira de roda, ele quer ver a pessoa se arrastando no chão, isso dá tesão nele, entendeu? Isso dá tesão. Então, às vezes, e aí não é bem visto porque acha que ele só está se aproximando por causa disso, nada, não gosta da pessoa em si, gosta da deficiência da pessoa. Então, ele é muito mal visto por isso. Certo. Bom, é isso. Peraí. A Paula... Oi. Tá falando, fala para a Paula aparecer aí. Ela pode aparecer. Não, ela me limita nas minhas palavras, porque eu quero falar, ela tá falando que tá tudo errado, que ela quer se matar aqui. Vem cá, fala pode aqui sobre devoti. Por isso que eu tô limitada. Eu posso falar muito mais, mas eu tô limitada. Ela fala assim, gente, não, pelo amor de Deus, ela que estuda isso, ela fala, eu que estudo tanto, você vai e fala essas coisas. Gente, pode eu fico até com vergonha. Que respira. Vai, fala aí. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem, Débora, doutora? Oi. Deixa eu achar a câmera aqui para os deficientes visuais. Eu sou a Paula, tenho 36 anos, tenho a pele clara, usando brincos compridos, um colar preto, cabelos
presos claros e uma blusa azul clara com macacão preto. Gente, desculpa interromper, que eu estava ali em pânico. Imagina. Só completar algumas coisas que a Selma falou, né? O devoteísmo, ele é um fetiche, né? Assim como todo fetiche, ele é voltado para uma prática ou para uma característica, né? Então, quando a gente fala de um podólatra, né? Ele tem uma atração sexual voltada para o pé. O devotee, ele tem uma atração sexual voltada para a deficiência. O grande problema disso tudo é que a nossa sociedade enxerga a deficiência como algo ruim e tal, né? Então, isso passa a ser algo extremamente esquisito para quem né, tem esse olhar, né? O fetiche em si, ele é uma parafilia. A parafilia, ela é todo aquele desejo, né, que foge do comum. O que é o comum? É o homem gostar e se sentir atraído por uma mulher bunduda, né? O homem gostar de uma mulher com uma barriguinha chapada, né? Ter tesão ou ter desejo sexual por seios, por exemplo, né? Isso é o comum, é o que a gente está mais acostumado a ver. Quando a gente fala, né, de uma parafilia, a gente está dizendo que é um desejo fora daquele padrão. Isso é uma doença? Não, a parafilia em si não é uma doença, só é uma característica fora do padrão. Ela passa a ser uma doença a partir do momento em que isso tem impacto negativo, tanto na sua vida ou na vida do outro, das partes envolvidas. Então, por exemplo, se a gente fala de uma zoofilia, que é um desejo por um animal, isso é um crime, né? Então, isso passa a ser um problema, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que tem, sei lá, desejo por pés, mas que não consegue controlar o seu impulso e que sai atrás tentando beijar tudo quanto é pé que ele vê na rua. Isso passa a ser um problema, né? Mas o fato de você ter desejo por algo que é fora do comum, não quer dizer que você tem uma doença, só quer dizer que você não seguiu ali aquele complexo do que é comum. O grande problema dos devotees é que a gente enxerga com capacitismo a pessoa com deficiência. A gente não enxerga que ela pode sim querer se relacionar com alguém e sente prazer pelo fato dela ser cadeirante. A gente já acha que, coitada dessa pessoa, vai ser iludida. Né? A gente enxerga ainda, a sociedade enxerga o ser humano com deficiência com um olhar mais fraternal. Então, a gente tende a achar que ele vai ser abusado, que ele vai se apaixonar. A gente não enxerga que, de repente, aquela pessoa pode querer viver apenas um momento de prazer em sair com aquele outro indivíduo, né? Então, falei demais, gente. Obrigada. Gente, então, eu não me aprofundei. No meu vídeo, no meu canal, eu coloquei, mas eu não me aprofundei nesse assunto. Eu falei do comportamento que causa nas pessoas, como as pessoas veem, se é assim, se é bom, se é legal ou não, entendeu? O relacionamento. Eu não me aprofundei tanto nesse assunto, é isso. Uhum. Bom, pode falar agora. Não, isso não faz parte do meu dia a dia e não faz parte das condições que eu lido e que eu trabalho, né? No caso das pessoas que eu trabalho, que são pessoas com condições genéticas e com deficiência intelectual, o que a gente mais vê é a preocupação com o abuso, que tem muito, né? E este é o ponto, né? Então, por exemplo, quando você pega... Uma coisa a gente já viu casais se apaixonando, né, um com deficiência intelectual, o outro não. E é uma paixão, é um amor, e eles se apaixonaram, e tá tudo certo, né? Ok. Mas também
na questão do abuso que eu estou falando agora, não estou falando do devotismo, não estou falando disso, porque não tenho conhecimento e não vejo isso na minha prática do dia a dia, né? Então, não sou familiarizada com essa realidade. Mas a gente já viu casos de, por exemplo, a pessoa trabalhar num lugar, né? Uma pessoa com deficiência intelectual, jovem, está trabalhando num lugar, que bacana, e ter, na hora do almoço, o chefe chamar, e ele tinha relação com essa menina, e ela não sabia o que ela estava fazendo, porque ela nunca aprendeu o que era sexo em si. Então ela achava... Ela pensou que estivesse trabalhando, uma vez você falou isso, né? Exato, ela achou que aquilo fazia parte do trabalho, e ela engravidou, né? E aí foi que os pais descobriram, e foram perguntar para ela, ela não sabia o que falar, né? Então, eles foram pedindo para ela falar sobre a rotina do dia, que identificaram que ela era abusada nesse sentido. E o abuso sexual é uma grande preocupação dos pais das pessoas com deficiência intelectual, né? E agora, veja só, esse meu exemplo é mais um exemplo que, se houvesse a informação, a educação desde pequeno, olha como ela empodera, né? Informação é poder. Né? Se você tem abertura para falar, gerar autonomia no seu filho é a maior proteção que ele tem, né? É a melhor defesa que ele tem. Eu fico assim, meio até emocionada, porque, né, a gente queria falar assim, se tiver algum pai e mãe que está ouvindo a gente, também não tem que sentir dor ou culpa, porque a epigenética está aí para mostrar para a gente que todos os segundos a gente tem a oportunidade de um recomeço e de criar um novo desfecho na nossa história e na história da nossa família. Sim, com certeza. A Elizabeth está perguntando aqui se abuso sexual com pessoas com deficiência é um devotismo. Eu entendo que não, né? Pelo que a Paulinha falou, pelo que a gente conversou aqui, devotismo é esse fetiche, vamos dizer assim, das pessoas, né, nas pessoas com deficiência, mas não vai sempre incidir num abuso, mesmo porque pode existir concordância de ambas as partes, né? Eu acho que o abusador com deficiência intelectual, eu acho, tá? Ele se aproveita da pessoa não saber nada, não ter informação, por isso que a informação é tão importante. A pessoa não saber o que está fazendo, não contar para ninguém, achar que é trabalho, não é, doutora? Sim. Eu acho que ele aproveita dessa falta de informação. É isso. Eu vejo assim, concordo com você, concordo com a Ângela, que escreveu aqui agora, só a informação é a nossa defesa, e ir colocando as pessoas com deficiência intelectual, nossos filhos, né, os filhos com deficiência intelectual, e os filhos sem deficiência intelectual, na rua, para se expor, né, tirar da bolha. Hoje, mesmo que teu filho não tenha deficiência intelectual, a gente quer super proteger, porque tem medo da violência, do tiro, e aí a gente está criando mais deficiência. Acho que informação é o canal, é o caminho, e acho que abuso não é um devotismo, porque no abuso não pode ter um consenso, mas não um consenso daquela prática, né? A pessoa não sabe o que está fazendo, então isso é uma coisa que a gente tem que denunciar, sabe? Sim. Por isso, como a Maria Paula colocou aqui, essa importância, né, de nomear os sentimentos, trabalhar isso muito claramente, né, tá sentindo dor, não tá gostando, se expressar, e assim, dá medo de deixar ir no banheiro. Eu muitas vezes saio com meu irmão no shopping, eu confesso que eu tenho medo de que ele vá no banheiro, às vezes eu fico esperando ele na porta, né, e assim, né, ele tá com 28 anos, mas assim, a informação é você falar, olha, não deixa ninguém tocar em você, né, presta atenção, qualquer coisa estranha, você grita, não sei, mas instrui, né, uma vez a gente foi no Etenuaias, ele tava só de sunga, e o que eu ia fazer? Eu ia entrar no banheiro com ele, então tive que esperar. Mas, Débora, e se de repente ele tá gostando, entendeu? Por isso vem a informação, né? Eu acho que mesmo se ele estiver gostando, eu acho que é muito do convívio familiar e de gerar esses espaços para que a família saiba se ele vai estar gostando ou não, né? Para estar atento, né, aos sinais de prazer ou não, né? Não que seja certo ou errado, mas para evitar um possível abuso. A experiência que eu tenho com a deficiência intelectual é que você consegue informar, né, bem, e formar a pessoa, e ela consegue entender quem é que pode e quem é que não pode. Se isso for uma prática desde sempre,
ela entende, você fala, olha, as pessoas, mamãe, irmãos, papá, pode beijar, abraçar, não sei o quê, pode ser beijado, abraçado, quando não for do nosso, quando for uma pessoa que você nunca viu, né, uma pessoa que está lá trabalhando no seu prédio, né, então, essa pessoa é para você cumprimentar com um aceno, você não chega perto, e assim você vai criando uma informação realmente que protege, né, acho que é por aí. Sempre tem um jeito de fazer, né, de informar. Com certeza. A gente já está em 1h10 de live, então a gente tem que caminhar para o fechamento. Vou pedir para vocês palavras finais, se quiserem deixar alguma referência, filme, música, livro também, fiquem à vontade. Eu falei da série Atypical e queria reforçar o Free Camp, que é o documentário que também traz uma questão de sexualidade bem interessante de uma moça que tem paralisia cerebral. E passo a palavra para vocês fazerem esse fechamento. Quer começar, doutora Carla? Eu queria agradecer, foi um prazer, eu amo falar sobre essas coisas, foi um prazer, Débora, foi um prazer, Selma, te conhecer, esses assuntos, eu acho que é o assunto que faz a diferença, né, e né, essa informação, essa troca, e queria deixar aberto para o pessoal também procurar lá no site do Elo 21, a gente tem a nossa cartilha, a gente tem uma cartilha só de nutrição, né, a gente nutre os nossos genes com o que a gente come, com o que a gente pensa, então a gente tem uma cartilha de nutrição saudável e prazerosa, porque sempre com prazer, né, sempre com a oralidade, e a gente tem também uma apostila da idade adulta, né, e do envelhecimento para as pessoas com deficiência intelectual, com deficiência intelectual, e que fala também um pouquinho dessa questão da sexualidade, e a gente lançou a cartilha inclusiva, né, junto com o pessoal do Espaço Mosaico, em que as pessoas com deficiência também podem ali ler e se informar. Obrigada, Selma. Vamos colocar aqui o link depois da cartilha. A gente deixa aqui. Olha, eu quero que todo mundo se inscreva no meu canal, Rodando com Pi, tem muita coisa legal lá. Dá para ter uma noção de várias coisas. Eu sou suspeita de falar, mas em geral é muito legal e a gente aprende bastante. Eu quero agradecer, Carla, também foi um prazer estar com você. Obrigada, Débora, pelo convite. Eu acho que a saída é essa, é informar, é a educação. Educação e informação, gente, isso é tudo. A gente tem que investir nisso, porque agora a gente está fazendo essa live, a gente está podendo fazer isso. Eu acho que esse é o caminho. Mas e se a gente não tivesse na pandemia, a gente iria fazer essa live? Eu acho que, apesar de todas as coisas ruins dessa pandemia, a gente tem que aproveitar as coisas boas e continuar com isso. Eu acho que de fazer um monte de live, cada um na tua casa, pronto, a gente poder falar, a gente poder informar, a gente, né, você principalmente, doutora, que tem toda essa sabedoria, né, toda essa experiência, e você, Débora, também, que tem um irmão, e eu saber da minha parte, o que eu sei fazer, o que eu sei falar, eu acho que é importante, a gente tem que informar, as pessoas têm que entender e têm que saber lidar também com tudo isso. Muito obrigada, foi um prazer enorme passar aqui com vocês, viu? Bom fim de semana. Eu agradeço muito, agradeço todo mundo que participou. Se puderem divulgar, curtir a página do Projeto Irmãos, a gente está com uma meta aí de chegar a 2.000 seguidores, então a gente conta com vocês. Compartilhar esse conteúdo, né, que a gente tem agora essa oportunidade da pandemia para divulgar isso atemporalmente, então divulguem esse conteúdo. E depois a doutora Carla e a Selma, se puderem entrar, interagir com as pessoas e responderem os comentários, também é bacana. E tem aí vocês duas, mais 2 minutinhos que a gente vai trocar uma bola rapidinho agora depois da live, tá bom? Tá bom. Beijos para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.